Boa tarde, gente linda. Beijão do Barba. Bênção de Cristo sobre a tua vida. Mais uma vez e mais uma publicação do canal Barba Prata, o Amor e Suas Letras. E eu quero trazer aqui uma reflexão sobre um tema que vem latejando na minha mente por conta de um texto, de um pedacinho da Palavra de Deus que eu li e que me fez refletir sobre algumas coisas. Eu queria compartilhar com você então nesse dia. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, há uma palavra de Jesus interessante, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vou repetir: não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu estou assim muito impressionado, porque a gente ouve tanto dizer que há como se fossem dois lados, né? Um lado é Deus e o outro é o diabo. Então, eu acho que nunca se falou tanto de diabo como se fala nos dias atuais. Em qualquer lugar você ouve falar de diabo, de demônios, principados, potestades, e eu não quero dizer que eles não existam, mas Jesus, quando colocou o homem diante da possibilidade de servir a dois senhores, ele não colocou Deus de um lado e o diabo de outro, até porque não há proporcionalidade nessa questão e nesse tema. O diabo não é senhor de absolutamente nada. O diabo é um anjo caído, um anjo em desobediência, que tem a permissão de Deus para determinadas atuações, mas não é senhor de absolutamente nada, não é criador de nada e nem senhor de nada. Portanto, quando Jesus estabelece a possibilidade de você servir a dois senhores, ele coloca de um lado Deus e do outro lado as riquezas. Bom, o que seriam as riquezas, afinal de contas? Riqueza, no meu entendimento, estabelece ou projeta uma ideia de poder. Riqueza é poder. Poder coloca você num status, numa condição superior aos outros. Poder coloca você num lugar em que o teu ego infla, em que você se coloca numa posição de domínio e coloca você acima dos demais, coloca você com o nariz empinado, coloca você numa condição como se não fosse de carne e osso e como se não tivesse nas outras pessoas semelhantes, mas súditos. E aí eu fiquei pensando e coloquei dos dois lados aqui, Deus de um lado e as riquezas de outro. Deus de um lado e o poder humano de outro. A quem nós escolhemos servir? Quais são as sutilezas, quais são as regras, quais são as diretrizes para se servir a Deus e para se servir às riquezas? Eu diria que servir a Deus é uma relação, ou advém de uma relação que é uma relação de amor. É uma relação onde eu sou filho e ele é meu pai celestial. Na relação com as riquezas, com o poder, a relação não é de amor, é a relação de posse. A relação é de ter, não é de ser. A relação é de o que eu tenho, o que eu possuo, né? Qual o lugar que eu ocupo, qual o meu status. Na relação com Deus, nós vivemos constrangidos por esse amor. Na relação com as riquezas, nós vivemos coagidos. Nós vivemos coagidos pelo poder que nos oprime, pelo dirigente que nos oprime, pelo chefe que nos oprime, por aquela pessoa que é um expoente, por aquela pessoa que arroga para si o direito de nos dominar, de dizer para nós o que devemos fazer e o que devemos não fazer.
Na relação com Deus não vivemos coagidos, nós vivemos constrangidos pela dimensão e pelo tamanho do amor que derivou lá da cruz e do Calvário. Você conhece bem essa história. Nessa relação com Deus nós temos liberdade, verdade e segurança. Na relação de poder, na relação com as riquezas, na relação com esse mundo, nós temos aprisionamento, mentiras e insegurança. Porque todas as vezes que há uma relação de posse, em que eu tenho, em que eu quero mostrar alguma coisa para as pessoas muito maior do que o que eu posso ser e o que eu posso ter, isso me aprisiona, isso faz com que eu minta, com que eu encubra as coisas e me traz insegurança, porque a qualquer momento as pessoas podem saber quem de fato você é. É a chamada hipocrisia. O texto que nós lemos é um diálogo ali entre Jesus e os fariseus, e o farisaísmo é exatamente isso, a religiosidade enquanto hipocrisia. A relação com Deus, ela favorece o relacionamento que se apoia na sinceridade, porque Deus sabe quem nós somos, Deus sabe quem nós somos por dentro, Deus conhece o nosso coração, portanto não tem como enganar a Deus. Deus sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, Deus conhece tudo. Você pode ir purinho para Deus, pode ir purinho. Na relação com Deus você vai puro, vai simples, vai fácil. Na relação com o mundo, com as riquezas, na relação com a religiosidade, não. A relação se apoia na hipocrisia, se apoia na mentira, se apoia na forma e não no conteúdo. E aí se apoia no que eu projeto para que os outros saibam de mim. Eu monto um personagem para que as pessoas me admirem, para que as pessoas gostem de mim, para que eu seja aceito nos lugares, nos estabelecimentos, nas agremiações, nas congregações, nos espaços. É séria a diferença. Na relação com Deus, eu coloco Deus no centro da minha vida e Cristo no centro da minha história. Eu coloco Deus no centro da minha vida e Cristo no centro da minha história. A cruz passa a ser o lugar onde de lá brota o perdão, onde de lá brota o grande plano redentor que me salvou. É o lugar onde o sangue de Cristo alcança o seu maior destaque, porque é um sangue propiciador, é um sangue que me proporcionou reconciliação com Deus. Portanto, Deus no centro da minha vida, Cristo no centro da minha história. Na relação com o mundo, com as riquezas, com o poder, com a religiosidade, com o imperialismo, eu coloco o eu no centro da minha vida e as coisas que eu tenho acumulo no centro da minha história. Não é Cristo que ocupa o centro da minha história, mas são as coisas que eu tenho, são os cargos que eu tenho, são os talentos que eu tenho, são as habilidades que eu tenho, mas o eu inflado, o eu grandão, é o meu nome, é o meu sobrenome que está em destaque, que está em voga. É muito sério, gente, é muito sério. A Bíblia diz: não se pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, porque ou você vai agradar um ou você vai agradar o outro, ou você vai aborrecer um ou vai aborrecer o outro. A relação com Deus, ela aponta para a cruz, onde há perdão e redenção. A relação com o mundo, com a religiosidade, a relação com as riquezas, com o poder, aponta para um império de sepulcros caiados, onde há julgamentos e punições. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Veja como muitas vezes a religiosidade aponta para isso mesmo, para grandes impérios, grandes aglomerações, mas sepulcros caiados. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. E só para a gente entender o que é um sepulcro. Sepulcro é o lugar onde ali está enterrado alguém que morreu. Portanto, o que tem ali são ossos, o que tem ali não há vida, há um odor, há um cheiro ruim. Mas ele é caiado, então você passa aquela cal branquinha, né? E você olha, ele está branquinho por fora.
mas por dentro ele está fedendo, ele está cheirando mal. Então é assim, as pessoas vão vivendo, representando personagens, tentando mostrar que são muito boas, que são maravilhosas, que são merecedoras de receber alguma coisa de Deus, e não somos. Isso vai contra o pacto e a aliança da graça. Isso é uma doutrina mentirosa que não é o Evangelho. Se alguém tentar fazer alguma coisa para merecer de Deus, não é graça, não é Evangelho, não é reino de Deus. A relação com Deus, ela aponta para a cruz, onde tem perdão e tem redenção, e tem o que a gente chama na teologia de graça irresistível. Por isso a gente vive constrangido. A graça, o amor de Deus é derramado nos nossos corações todos os dias, e a gente começa a perceber que tudo está pronto ao nosso redor, que tudo vem na nossa direção, que Deus vai nos abençoando, que mesmo no meio do sofrimento, da tristeza, da dor, Deus traz um consolo, Deus traz uma pessoa, Deus traz uma palavra, Deus conforta. Na falta, na dificuldade dos suprimentos, Deus supre a nossa casa. A relação com Deus é uma relação toda apoiada na graça, onde eu não mereço nada, mas Deus vem com seu amor sobremodo excelente, abundante, e cobre a multidão dos meus pecados, ou dos meus erros, ou das minhas falhas, ou das minhas fraquezas, seja lá o que for. Na relação com o mundo e com o poder, com as riquezas, não, tem sempre um dedo acusador, tem sempre julgamento, tem sempre punição. Você não merece, você é uma pessoa que não presta, você é uma pessoa que não vale nada, você é uma pessoa que o seu comportamento, seu passado diz tudo. Isso é relação com a religiosidade. A Bíblia diz que Deus dizendo para nós: olha, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Gravei o teu nome nas palmas das minhas mãos. O Senhor nos guarda. O Senhor nos abençoa. Essa existência é uma existência cheia de percalços, cheia de dificuldades, cheia de lutas, cheia de tristeza. Sofre todo mundo. Todo mundo sofre. A diferença é que quem está ao lado de Deus, quem tem uma relação com Deus, quando está no sofrimento, passa glorificando a Ele, passa dando glórias a Ele, passa entendendo que há em tudo um projeto maior no fim. Na relação com a religiosidade, na relação com o poder, a pessoa se desespera que quando começa a perder as coisas que tem, quando começa a perder o status, quando começa a perder o reconhecimento, quando as pessoas já não batem mais palma, quando ninguém mais dá tapinha nas costas, as pessoas se desesperam, entram em depressão, entram num buraco profundo, porque vivem disso e se alimentam disso. A pergunta nesse dia para você é: de que lado você está? Que relação você construiu? A que Senhor, ou que Senhor, melhor dizendo, você serve? Deus ou as riquezas? Deus ou esse mundo? Deus ou o seu próprio eu, ou o seu próprio ego? Adore o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso que diz a palavra de Deus. E o amor de Deus é derramado sobre a tua vida. É só isso. Basta você crer. Fé em Cristo, fé no Senhor, fé na palavra, porque há muitas bênçãos de Deus para ser derramadas sobre a sua vida. Se alguém já disse alguma coisa diferente, se alguém apontou o dedo para você, se alguém te acusou, se alguém vive dizendo que você não presta, que você não serve para nada, não escute essas palavras. São as palavras daqueles que servem às riquezas, ao poder. Porque o Deus Todo-Poderoso olha para as suas criaturas, olha para cada um de nós e Ele se compadece. Todas as vezes que Jesus se encontrou com alguém foram olhos de compaixão, a não ser com aqueles que eram hipócritas e queriam parecer alguma coisa para Deus que nunca foram. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Valeu? Um beijão do Barba, bênção de Cristo sobre a tua vida. Constrangidos, não coagidos. Valeu?